Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude. Como você tem andado no dia a dia com Deus? Como é que está a sua vida? Minha amiga e meu amigo, gostaria de chamar a sua atenção para o que diz a palavra de Deus. Na verdade, nós temos visto, muitos cristãos, muitos irmãos, muitas pessoas que um dia Deus escolheu ela, Deus chamou ela e Deus colocou ela nos projetos dele. Porém, essas pessoas simplesmente elas se desviaram, do chamado de Deus. Deus chamou ela para uma determinada missão. Deus chamou ela para um propósito. E essas pessoas, elas simplesmente se desviaram. Agora a pergunta é: como é que está você? Há quanto tempo você caminha com Deus? Você lembra quantos anos já se passaram quando você foi escolhido, chamado por Deus? Eu me lembro, Deus me chamou numa segunda-feira, no mês de fevereiro de 1981. Eu estava simplesmente assentado num banco, esperando uma caixa d'água encher. E veio uma voz no meu coração, no meu ouvido, dizendo assim: procura uma igreja evangélica. Ah, meu amigo e minha amiga, essa voz não podia ser outra a não ser a voz de Deus. Essa voz era exatamente a voz de Deus. E Deus me chamou, Deus me escolheu para uma missão. Missão essa que já se passaram 30 e poucos anos e eu continuo caminhando com Ele. E é tão bom quando Deus, Ele chama a pessoa, escolhe a pessoa e ela não decepciona, não envergonha a Deus. Ah, minha amiga e meu amigo, me faz lembrar o nosso pai na fé, Abraão. Abraão, antes dele ter esse nome, Abraão, ele era apenas Abrão. Diz lá no capítulo 12 de Gênesis que Deus, ele chama Abrão. Lá no capítulo 12 de Gênesis diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Você sabe que Deus, quando chamou você, quando me chamou, Ele nos fez promessas. E as promessas de Deus, elas são infalíveis. Jamais elas irão falhar. Minha amiga e meu amigo, Deus chamou você, Deus te escolheu para que você fizesse parte dos projetos de Deus, não dos seus projetos. O grande problema, a grande dificuldade é que muitas pessoas, elas fugiram do projeto de Deus e ela agora busca só a realização dos seus projetos. Quantas pessoas que hoje só lutam pelos projetos dela e elas deixaram de lado os projetos de Deus. Deus disse assim para Abrão: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão nem sabia para onde é que ele iria. É interessante isso, E eu digo para você, minha amiga, que é exatamente assim que Deus trabalha conosco. Eu, nesses anos todos da minha vida, já caminhei por tantos lugares. Já passei 9 anos e meio, quase 10 anos da minha vida em Portugal, pregando o Evangelho. Nunca na minha vida imaginei que eu poderia ir para outro país. E 9 anos e meio
exatamente eu fiquei ali em Portugal pregando a palavra de Deus. Nunca imaginei que iria estar em Minas Gerais pregando o evangelho. Nunca imaginei que eu seria um pastor. Mas é Deus. Deus trabalha em nossos corações, em nossas vidas. Deus, quando chama uma pessoa, Ele escolhe ela para fazer parte do projeto dele. Deus escolheu. Certamente Deus, minha amiga e meu amigo, chamou você e te escolheu para um projeto dele. Talvez você ainda não entendeu isso. Talvez você esteja lutando só pelos seus projetos. Mas Deus te chamou para que você fizesse parte dos projetos dele. Então Deus disse para Abrão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Às vezes a gente observa que há pessoas desesperadas correndo atrás das bênçãos. Há pessoas, sabe, no dia a dia, sacrificando, fazendo campanha daqui, campanha dali, para alcançar as bênçãos de Deus. Aí veja você que Deus chama Abrão e diz: sê tu uma bênção. Deus prometeu engrandecer. Deus diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, Deus, minha amiga e meu amigo, quando Ele chama uma pessoa, Ele não chama uma pessoa para viver escravizada, para viver dominada. Deus, quando chama uma pessoa, escolhe uma pessoa, Deus tem projetos na vida dessa pessoa. Deus, ele escolhe, ele chama Abrão, e Deus escolhe ele para um grande projeto. Deus disse: olha, farei de ti, olha só, de ti farei uma grande nação. Deus queria criar uma grande nação, que os irmãos sabem que é a nação de Israel. E Deus queria usar este homem aqui, Abrão. Abrão vivia uma vida normal, como qualquer outro. Mas um dia Deus foi a ele. E Deus então diz para ele, Deus dá uma ordem para ele: sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. Minha amiga e meu amigo, para que Deus possa engrandecer o nosso nome, abençoar, precisamos apenas de obedecer o chamado de Deus. Infelizmente, há muitas e muitas denominações que ensinam e têm levado as pessoas a viverem, sabe, desesperadas, buscando o engrandecimento de Deus, né? Buscando a grandeza de Deus, mas as pessoas ali, sacrificando. E olha, você vai fazer essa campanha, você vai fazer aquela outra, Minha amiga, meu amigo, Deus não mandou Abraão fazer campanha nenhuma para Deus engrandecer o nome dele. Pelo contrário, Deus falou para ele: sê tu uma bênção. Se você crê no chamado de Deus, você será uma bênção. Abrão partiu, diz o texto aqui: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ele saiu com 75 anos. Agora no capítulo 17 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, quase 100 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso,
anda na minha presença e ser perfeito. Minha amiga e meu amigo, o que Deus requer de nós para engrandecer, sabe? Para engrandecer o nosso nome, para abençoar nossa vida, é nós andarmos na presença dele e sermos perfeitos. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas, poxa, ninguém é perfeito não. E eu concordo com você. Mas no dia a dia, nós temos que nos esforçarmos. O próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, no versículo 12, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Minha amiga, meu amigo, Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus te chamou, Deus te escolheu porque ele certamente, ele queria ou quer colocar você no projeto dele. Mas, minha amiga e meu amigo, como é que você tem andado? Como é que está a tua vida com Deus? Veja aqui que o apóstolo Paulo não se considerava perfeito. A verdade é que nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós somos pecadores. Mas Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. A pessoa não é perfeita, mas ela tem que, no dia a dia, procurar, sabe, andar, sabe, lutar para poder agradar a Deus. Quantas e quantas são as pessoas que têm levado uma vida, sabe, de qualquer jeito. E a pessoa que tem uma vida com Deus, minha amiga e meu amigo, a pessoa que quer verdadeiramente andar numa vida de perfeição, ela vai se esforçar. Foi o caso, nós temos aqui o caso de Daniel. Ele mais alguns companheiros, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram escravizados, foram levados para o rei Nabucodonosor, para a Babilônia. Esse servo de Deus, eles foram levados escravos. E diz a palavra de Deus que, diz o texto lá em Daniel capítulo 1, diz assim, ó: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e o pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, instruídos em toda a ciência
toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Aí diz assim o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Minha amiga e meu amigo, você está entendendo aqui o que é a pessoa ter vida com Deus? O que é a pessoa querer agradar a Deus? Deus disse para Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Então, nós estamos vendo aqui um homem de Deus, Daniel, que estava em um país, né, totalmente estranho, diante de um rei totalmente mau, um rei que não servia ao Deus de Daniel. E esse rei escolhe esses 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Daniel, Sadraque e Mesaque. Ele escolhe esses 3 homens e diz para um dos seus chefes lá da cozinha, ó, alimenta eles com a minha comida. Só que Daniel, minha amiga e meu amigo, Daniel resolve firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Quantas pessoas hoje em dia, elas estão se contaminando com as coisas do mundo? Quantas são as pessoas que de repente, para agradar os amigos, para agradar a sociedade, para agradar os parentes, elas têm se contaminado com as coisas do mundo? Mas se a pessoa realmente ela quer ter uma vida com Deus, se ela quer andar com Deus em perfeição, ela tem que tomar atitude, ela tem que tomar decisão. Minha amiga e meu amigo, no dia a dia da nossa vida, nós somos levados a tomarmos decisões, a fazermos escolhas. Ora, Daniel, ele poderia simplesmente ter comido lá a comida do rei. Ele poderia ter aceitado, né, comer um bife gostoso, tomar lá o vinho que o rei tomava. Mas diz o texto assim: resolveu Daniel firmemente. Minha amiga, meu amigo, se você tem um chamado de Deus, se você é um escolhido de Deus, você tem que tomar atitude na tua vida em agradar o homem ou agradar a Deus, em agradar a tua denominação ou agradar a Deus. Infelizmente, muitas pessoas elas defendem a sua denominação com todas as forças. Quando há uma crítica, quando há, quando alguém se levanta contra a denominação dela, ela defende com unha e dente. Mas você tem defendido a sua vida com Deus?
Olha como é que está a sua vida com Deus. Quantos cristãos que no passado reprovava os vícios, a bebida, o álcool, a cerveja, o vinho, todo tipo de bebida que contém álcool. E hoje muitas denominações, simplesmente os pastores bebem, os seus líderes bebem, e muitos membros não estão nem aí, ó. Ah, não, isso é normal, o fulano falou que isso não faz mal, então tá bom. Que então tá bom o quê, minha amiga e meu amigo? Disse o Senhor Jesus, que, ou melhor, o apóstolo Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. E você quer entender melhor as coisas? Você sabe que quando um pastor, quando um homem de Deus, um bispo, ele vai ser consagrado, se a pessoa, por exemplo, eu sou pastor, digamos que eu queira ser um bispo, né? Tal. Mas já com pastor, eu já tenho que seguir isso aqui. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 3. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aí ele vem falando assim, o apóstolo Paulo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, que ninguém tenha nada a falar do bispo. Esposo de uma só mulher, temperante. O bispo tem que ser calmo, né? O bispo tem que ter, domínio próprio, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Eu tenho visto, minha amiga e meu amigo, eu tenho visto, e com muita tristeza no meu coração eu falo isso, quantos homens de Deus que têm saído do púlpito, têm saído do altar por causa do álcool, por causa da prostituição. Então, a palavra de Deus diz que Daniel, ele resolve. E se você, minha amiga e meu amigo, quer realmente andar na presença de Deus e ter uma vida perfeita, volta a falar, nós não somos santos. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser santo. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo diz assim, sede santo sede os meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E Jesus diz, sede santo como eu sou santo. Ora, na verdade, nós não alcançamos. Eu não alcancei isso. Eu tenho 34 anos, caminhando por 35 anos, que eu sirvo a Deus, que eu ando na presença de Deus. Eu não estou dizendo para você, minha amiga e meu amigo, que eu sou o cara, né? Que na minha cabeça você vai ver uma luzinha, umas duas asinhas atrás. Não! Eu tenho defeitos, eu tenho erros. Entendeu? Mas eu sigo essa palavra aqui de Paulo. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Minha amiga e meu amigo, eu tenho um alvo. O alvo é a minha vida eterna. Qual é o seu alvo? Seu alvo é esse ano conquistar uma casa nova? Conquistar um carro zero? Seu alvo é o seu casamento? Esse é o seu alvo?
A sua esperança está nessas coisas? Pois é, minha amiga e meu amigo, só que você não entende. Deus não chamou a gente para isso. Deus não nos chamou para isso. Deus, quando chamou Abraão, Deus não chamou Abraão para ganhar casa, carro, dinheiro. Deus disse que iria engrandecer o nome dele. E engrandeceu, né? Só que Deus disse, eu farei de você uma grande nação. Deus queria fazer de Abraão algo maior, algo além dos pensamentos de Abraão. Mas Deus disse para ele: anda na minha presença. Anda. A pessoa que quer andar na presença de Deus e ser perfeito, porque Deus disse para Abraão: anda na minha presença. Se você, minha amiga e meu amigo, não está entendendo isso, por favor, leia o texto. Está aqui, Gênesis capítulo 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei. Sabe, minha amiga e meu amigo, Deus quer ter uma aliança com você. Mas para que isso aconteça, você tem que andar na presença de Deus. E para nós andarmos na presença de Deus, minha amiga e meu amigo, e sermos perfeitos, ora, todos os dias, todas as horas, nós temos que estar tomando decisões. Todos os momentos temos que, parar e pensar. Você tem que resolver o que você vai fazer da sua vida. Diante de você está aí o convite para a prostituição. Você tem que resolver. Você nega ou você então parte para cima? Diante de você está aí o convite para você encher a cara com cerveja, com vinho, com caipirinha, com o que te oferecer. Você tem que resolver. Isso vai edificar a tua vida, isso vai fazer você crescer, isso vai fazer você ter mais intimidade com Deus. Você tem que resolver. Daniel chegou à conclusão que o vinho do rei, a comida do rei, não iria lhe fazer estar bem diante de Deus. Então ele disse, resolveu Daniel firmemente. A pessoa que tem uma vida com Deus, minha amiga, ela não se deixa levar pelas circunstâncias da vida. Ela sabe se conduzir. Ela sabe o que vai agradar a Deus e o que não vai agradar. A senhora, o Senhor que está do outro lado aí, Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem que tomar decisões, porque o tempo está passando, minha amiga. O tempo está passando, meu amigo. Eu temo muito, sabe? Eu temo muito porque nós temos visto muitas pessoas levando a sua vida como se, entendeu? Como se a vida fosse realmente terminar aqui. Como se tudo se resumisse aqui. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Eu quero que você entenda, minha amiga, que não é assim. A palavra de Deus diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele lá, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Então vos dirão, ele aqui ou lá está.
não vardes nem o cigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia. No seu dia, o Filho do Homem. Aí a palavra de Deus diz assim: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Aí a palavra de Deus diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desçam para tirá-lo. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão na cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado, e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso? Aonde será isso, Senhor? Respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí ajuntarão também os abutres. Minha amiga e meu amigo, nós estamos vivendo como nos dias de Noé. As pessoas trabalham, se divertem, comem, bebem, compra, vende, e muitas não estão, se preparando para a vinda de Jesus. Minha amiga e meu amigo, quem quiser salvar, está escrito aqui, quem quiser salvar sua vida, quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Se você quer salvar a sua vida, você tem que perder. E aí que eu entendo o que Daniel ele fez. Você veja que Daniel, ele resolveu andar na presença de Deus, ficou firme. Lá na frente você vai encontrar Daniel caindo na cova dos leões, na boca dos leões. E Deus não deixou acontecer absolutamente nada. Porque ali estava um homem de Deus, um homem fiel, um homem temente a Deus. Minha amiga e meu amigo, avalie a sua vida. Veja como está a sua vida com Deus. Veja como é que você tem andado com Deus. Pois Ele te chamou, Ele te escolheu para que você ande na presença dEle e seja uma bênção, para que você seja perfeito. E quando nós andamos com Deus, pode ter certeza, quando nós procuramos andar em perfeição, pode ter certeza que Deus, Ele estará conosco, nos abençoando, nos dando vitória. Tudo que Deus prometeu a Abraão, quando Deus chamou lá atrás, lá quando ele tinha os seus 70 e poucos anos, Deus cumpriu. E se Deus chamou você, minha amiga e meu amigo, Ele irá cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Não saia da visão de Deus. Não saia, não abandone o chamado de Deus. Não deixe de seguir o chamado de Deus, a visão de Deus, para seguir a tua visão, teu chamado. Ele quer te abençoar. Agora, veja como é que está a sua vida com Ele. Veja como é que você tem andado no dia a dia. É interessante quando Deus ele fala quando Jeremias, né? Quando Deus vai falando com Jeremias, lá no capítulo, deixa eu ver aqui,
Deixa eu ver aqui. Diz assim, capítulo 2 de Jeremias: o amor de Deus e a rebeldia do povo. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti e da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que se não semeia. Quer dizer, minha amiga, meu amigo, Deus lembra de você quando você estava iniciando na fé. Coração puro, a mente pura, só queria glorificar a Deus, só queria exaltar a Deus. Mas parece que isso ficou para trás, né? Agora o que interessa são as bênçãos de Deus. O que interessa é o que Deus tem para dar. Mas o amor, a paixão por Deus ficou para trás. Minha amiga e meu amigo, Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Ele ama você e Ele quer que você entenda isso. Não deixe que as coisas deste mundo apague o amor e a paixão que você sente por Ele. Busque a Deus de todo o teu coração. Que Deus abençoe a todos. Que Deus te ilumine. Que Deus seja com você.